Olá, felizes. Hoje nós vamos falar da Torre de Babel e as suas consequências. A Torre de Babel foi construída pelos descendentes de Nod, que virou um povo, virou uma descendência. E essa descendência veio a partir da nora de Noé, esposa de Cã, chamada Semíramis. E como a descendência de Cã, e veja bem, Noé teve 3 filhos. 2 filhos, ou 2/3 dos filhos de Noé, temeram a Deus. 1/3 dos filhos de Noé foram rebeldes a Deus. Na mesma proporção que os anjos do céu, 1/3 foi aliados a Lúcifer e 2/3 foram obedientes a Deus. Então, os descendentes de Semíramis e Cã foram rebeldes a Deus e eles construíram aquela torre no intuito de ir construindo até chegar no céu, para questionar Deus e para provocar a Deus. Então, esse 1/3 está aqui até hoje. E essa guerra entre os descendentes de Cã e os descendentes de Sem e Jafé, ela persiste até hoje. Ela foi reforçada, ela teve alguns reforços. Então, o filho de Jacó, os 2 filhos de Jacó, uns foram rebeldes, que é o filho de Jacó com a escrava. O outro continuou no temor e na obediência. Então, como nós já falamos antes, essa descendência de Cã virou 7 gerações, que são 7 nações, que também persiste até hoje. Então, essa guerra foi reforçada pelos ismaelitas, que são descendentes de Ismael, que são os filhos de Jacó e a escrava egípcia. E os filhos de Isaac permaneceu na obediência. Então, os descendentes de Abraão, eu adiantei aqui, os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão com a egípcia, que é os amalequitas, reforçou essa contenda, essa disputa, e ela persiste até hoje. Pois bem, então, a construção da Torre de Babel é um ato de rebeldia a Deus. E como Deus viu que aquilo ia tomar um caminho sem precedente, como tomou, então Deus foi lá e confundiu a mente deles. E Deus criou as línguas na terra. Então, tanto é que a palavra Babel em hebraico é confusão. E Deus criou confusão entre eles, para conter a contenda aqui embaixo, até meio pleonasmo. E por quê? Porque esse é um projeto de Deus que Deus vinha administrando
Deus, quando criou a Terra, ele sabia que em toda a existência da Terra, ele ia ter dificuldade com um povo. Como o povo da Terra até hoje precisa tomar cuidado, como já foi falado aqui, com as fontes ou os espíritos que nos usam. Então, vários espíritos, como já falamos, vêm dando trabalho a Deus até hoje. Então, a Torre de Babel, ali Deus começou a travar o 1/3 que é contra Deus. E também está escrito que nos últimos tempos Deus abençoaria a terra para dali tirar 1/3 do seu povo, para repor o 1/3 que caiu com Lúcifer. E esse 1/3 vem de Cã, que viu as nações, os cananeus, girgazeus, fariseus, jebuseus, etc., 7 nações. Tá. Deus está administrando a terra entre a obediência e a desobediência. Então, Deus falou em Josué, o que Deus requer de nós é esforçar e ter bom ânimo. Então, para se servir a Deus e garantir a vida eterna, tem que haver da nossa parte esforço, com o limite, da mesma maneira que a oração. A oração, o limite da oração é se ela começar a virar fanatismo. O limite do nosso esforço é quando ele começar a virar sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência, amor sincero e não fingido, um esforço sincero, um louvor sincero, um louvor pacífico. Então, e Deus administrou a terra até quando mandou o filho dele. E quando Deus mandou o filho dele aqui na terra, para começar a preparar o povo que ia subir. Então, o que acontece? Deus, para preparar esse povo, ele fez, como está escrito, um povo especial, limpo, zeloso e de boas obras. Esse povo especial, limpo, zeloso e de boas obras, será 1/3 do povo da terra. Agora, o Senhor Jesus veio por todo o povo da terra? Sim. Vai subir todo o povo da terra? Não. Não, porque tem várias... e um detalhe, os cananeus, os fariseus, etc., os descendentes de Cã, vai tudo, já estão todos condenados? Não. Um exemplo, a mulher cananeia, ela é dessa descendência. E ela se humilhou e o Senhor Jesus abriu a porta para ela e o Senhor Jesus teve misericórdia dela. Então, depois que o Senhor Jesus veio, todo o povo da terra, como já foi dito, ele veio por todo o povo da terra, depois que o Senhor Jesus veio, todo o povo da terra passou a ter direito à vida eterna. Cabe a todo o povo da terra ser obediente. Aí, já, como está escrito em João, a videira verdadeira, hoje, está para todos os galhos que queiram pegar a seiva dela. Então, quem pega a seiva da videira verdadeira, está pegando a seiva da salvação. Quem não pega, está perdendo o direito e voltando a ser como Adão e Eva, que perderam o direito à vida eterna pela desobediência. E a Torre de Babel, quando foi que o Senhor
reverteu o efeito da Torre de Babel. Quando foi que o Senhor abriu a porta para encerrar a contenda entre as nações? Foi em Pentecostes. Então, lá houve a confusão de língua. Em Pentecostes, houve a reconciliação e a restauração de uma língua universal e mundial. Eu já, mais de uma vez, vou falar uma, em São Paulo, eu cheguei num prédio, entrei no prédio, uma loja embaixo, era o dono do prédio, e todo mundo falava que ele era diabólico, etc. Então eu cheguei lá, quando eu cheguei, que eu vi ele, e eu comecei a conversar com ele, Deus me tomou em língua, ele é a esposa, e Deus me tomou em língua, e Deus me deu a graça de falar por uns 20, 30 minutos, no final, e ele mandando a esposa escrever, escreve, no final ela tinha escrito nome, endereço, datas e dias da igreja, datas e dias de culto, tudo certinho, e foi falado para ele na língua dele. Depois nós voltamos a falar em português e fomos glorificar a Deus por esta obra linda que Deus fez. Então, Torre de Babel, confusão de línguas. Pentecostes, reconciliação e unificação das línguas. Então nós temos que hoje falarmos a mesma língua. Quantas vezes a gente está andando na rua, a gente vê uma pessoa, eu cheguei numa cidade uma época, fui conversar com uma pessoa, e depois ele disse que falava a minha língua, e quando nós fomos ver, nós estávamos falando a mesma língua, porque ele me fez uma saudação. E na saudação dele, eu respondi e vimos que nós éramos não da Torre de Babel, mas nós éramos o povo do Pentecostes, o povo da unificação de línguas, o povo que fala a mesma língua. Então nós temos que ter esse cuidado de sermos o povo que falamos a mesma língua. Se eu falo a mesma língua, isso já me aconteceu muitas vezes, chegar em cidades estranhas e chegar lá e ter paz e ter comunhão com a pessoa, e começamos a conversar e vimos que nós falávamos a mesma língua. Qual a língua? A língua do Espírito Santo, a língua da paz, do amor, da comunhão, a língua do povo de Deus. Então, vamos tomar cuidado com isso e vamos observar isso aí. Curta, compartilhe, faça o possível para nos ajudar o nosso canal, que agora já está também em livros, físico e e-book para baixar. Nos ajude comprando o livro, baixando o livro e participe. Deus nos abençoe.